Bem, olá. Estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho intitulado como O uso de um aplicativo 3D para ensino de fisiologia humana. Esse trabalho foi escrito por mim, Ana Beatriz Vanderlei, e mais duas autoras, Isis Rafaela Maria Ramos dos Santos e Patrícia Mariana Vasco de Góes. Bem, nós estamos vivenciando em uma época em que as tecnologias são lançadas na sociedade a todos os momentos. E nossos alunos, eles têm acesso às diversas tecnologias e nós podemos utilizá-las para as nossas aulas. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o ensino ele deve ser contextualizado de modo que o aluno ele seja capaz de interpretar, analisar criticamente e trazer esse conhecimento para o seu cotidiano. Então, esses conhecimentos eles devem ser contextualizados e, por que não, utilizar tecnologias que possam facilitar as nossas aulas. Dentro das nossas atividades, nós podemos inserir o ensino investigativo, através de que o aluno ele passa a ser protagonista no processo de construção de conhecimento. Um dos temas que é bastante complexo dentro da biologia é o ensino da fisiologia humana. Primeiro, devido ao fato de ser um tema extenso, abordar diversos conteúdos e não ter uma visualização tão simples quanto outras temáticas. Então, para isso, nós podemos utilizar todos esses tópicos de conhecimentos contextualizados, uso de tecnologias, trazendo para a sala de aula o uso de aplicativos, que podem ser tanto ministrados pelo professor quanto pelos alunos. Diante disso, o objetivo geral desse trabalho foi avaliar o uso do aplicativo Human Anatomy Atlas 2018 como estratégia didática para a compreensão do funcionamento sistêmico e integrado do corpo humano. Essa atividade foi baseada em forma de sequência didática, desenvolvida com 18 alunos do segundo ano do ensino médio em uma escola do interior de Pernambuco. Nós optamos por uma abordagem qualitativa, realizada em 4 encontros, num total de 8 horas aulas. Então, aqui eu vou explicar para vocês a metodologia dos 4 encontros. O primeiro encontro teve a duração de 2 horas aulas e nós iniciamos com a aplicação de um pré-teste em forma de questionário com 4 questões abertas. Após a aplicação do pré-teste, foi solicitado que os alunos eles se organizassem um círculo, fechassem os olhos e escutassem os sons provenientes do seu corpo. E a partir disso, o professor ele deu uma introdução ao tema, perguntando o que eles conheciam, fazendo uma sondagem de conceitos prévios acerca do funcionamento dos seus corpos. Após isso, foi mostrado o documentário A Incrível Máquina Humana, que mostra o funcionamento de diversos sistemas e algumas informações adicionais. Após o documentário, os alunos eles foram indagados sobre o que achavam do funcionamento do corpo humano. E a maioria se sentiu desconfortável devido ao fato de que as imagens mostravam pedaços de... As imagens, devido ao fato que o documentário ele mostrava imagens com sangue, corpos, pedaços de cirurgias e etc. E eles ficaram desconfortáveis e não acharam muito viável essa aplicação, essa atividade. Então, no segundo encontro, o professor... Ainda durante o primeiro momento, o professor pediu que a turma escolhesse 3 sistemas para serem trabalhados de forma conjunta. Então, eles escolheram o sistema circulatório, respiratório e digestório. Para então, no segundo momento, o professor iniciar uma aula expositiva dialogada
com a ferramenta escolhida para essa sequência didática, que foi o aplicativo para computador Human Anatomy Atlas 2018. Para a aula expositiva, o professor conectou o computador a um projetor e, à medida que ia explicando os assuntos, ia utilizando as imagens do aplicativo. É um aplicativo em terceira dimensão, no qual o professor iniciou mostrando o corpo humano completo e, à medida que ia avançando com as explicações, iria retirando as partes até sobrar os 3 sistemas escolhidos pelos alunos anteriormente. Essa é uma print de algumas telas utilizadas pelo professor durante a aula expositiva e mostram algumas partes do corpo humano e dos sistemas selecionados para estudo. No terceiro encontro, dividido em grupos, eles escolheram um único sistema para analisar e observar, manusear o aplicativo. Então, a turma foi dividida em 3 grupos, cada grupo ficou com apenas um único sistema e foi possível manusear utilizando o computador do professor. Eles escolheram qual parte iriam visualizar e utilizando as ferramentas disponíveis no aplicativo, as quais é possível saber sobre doenças relacionadas a sistemas ou a órgãos, seções e cortes corporais, órgãos anexos e órgãos próximos. Os alunos realizaram anotações e tiraram fotos que serviram como material para a atividade do quarto encontro, que foi a produção de modelos didáticos dos sistemas observados para servirem como ferramenta durante as aulas de biologia. Como eu já havia falado, esse é alguns prints do aplicativo. E, como resultado, a gente pode analisar, iniciando o primeiro teste, o pré-teste, aliás. Então, é possível perceber que os alunos eles possuem algum conhecimento sobre o funcionamento sistêmico do corpo humano, entretanto, a maioria é baseada em conhecimento popular. Então, apesar desse assunto já ter sido trabalhado anteriormente, ainda há uma versão fragmentada, uma visão fragmentada sobre essa temática. Então, o que nós pudemos observar foi que, durante o primeiro encontro, durante o primeiro momento, os alunos eles apresentavam dificuldades em relacionar funções e interações sistêmicas. O uso do documentário, ele teve pontos positivos e negativos. Positivos porque gerou realmente uma grande curiosidade, mas pelo fato de se tratar de imagens reais, gerou-se determinado desconforto. No segundo momento, com a utilização do aplicativo, foi possível perceber uma maior estímulo e participação. Os alunos eles fizeram mais perguntas, algumas relacionadas ao tema e outras não, e permitiu uma maior interação entre o professor e aluno. No terceiro momento, a partir de onde os alunos eles começaram a manusear o aplicativo, um dos pontos negativos foi que o aplicativo ele tem a linguagem em inglês, então foi necessário o acompanhamento do professor para a tradução de alguns termos e informações. O ponto positivo foi que facilitou a compreensão e foi possível perceber isso na análise das respostas do pós-teste, onde os alunos eles passaram a ter umas respostas mais coesas e com evolução argumentativa. Por fim, durante a confecção dos modelos didáticos, os alunos eles não precisaram recorrer ao livro didático e à internet, realizando a construção apenas com as informações que eles obtiveram durante a aula expositiva dialogada e durante a utilização do aplicativo. Aqui está algumas respostas do pós-teste e eu gostaria de chamar a atenção à segunda pergunta, onde fala sobre
os exemplos de interação entre os sistemas, que quando comparados à mesma pergunta e as respostas do pré-teste, houve uma maior diversidade de respostas e citações de órgãos e sistemas envolvidos. E, na quarta pergunta, onde os alunos eles falam sobre a importância do uso do aplicativo, no caso dessa atividade, para as aulas de fisiologia humana. Então, para encerrar, nós podemos sim trazer novas tecnologias visando a motivação e o interesse dos alunos, para que uma atividade mais contextualizada eles possam ter uma melhor compreensão e ter o aprimoramento dos seus conhecimentos pessoais. Então, com o auxílio desse aplicativo, foi possível perceber que houve sim uma evolução argumentativa e a utilização de aplicativos semelhantes, seja com o manuseio do professor durante o computador ou instalação nos telefones dos alunos, pode permitir sim uma aula mais dinâmica e interativa, colocando o aluno como construtor do seu próprio conhecimento. As referências, e gostaria de fazer o agradecimento à CAPES pelo financiamento do mestrado profissional do ensino de biologia. Obrigada.